Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. É com grande honra que damos início ao segundo dia do Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, evento realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em parceria com a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos, a UNALE. Este congresso marca uma ocasião muito especial, a comemoração dos 35 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina, um documento que sustenta a nossa democracia e organiza os pilares do nosso Estado. Passamos a primeira atividade do dia, o primeiro painel, Procuradoria-Geral do Estado, com os temas nuances sobre o controle preventivo de constitucionalidade e aspectos da competência constitucional e o processo legislativo. Para iniciarmos, convidamos o mediador deste painel, o excelentíssimo senhor deputado Stener Sorato. Convidamos também o palestrante, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Luiz Fogaça Vicari. E convidamos também o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil de Santa Catarina, procurador Marcelo Mendes. Para darmos início a este primeiro painel do nosso período da manhã, com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Stener Sorato. O senhor quer fazer aqui? Pode ser. Vamos deixar melhor. Claro. Bom dia a todos. Cumprimentar inicialmente aqui o meu colega deputado Tiago Zilli, cumprimentar os palestrantes, a quem já vou aproveitar para apresentá-los. Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari, Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, nascido em 1972, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e tem como sua formação e atividades graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1994, mestrando em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, na USP. Foi juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, por 2 biênios, entre 2005 e 2009. Vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, entre os anos de 2010 e 2012, e professor de Direito em diferentes universidades catarinenses, uma delas a Univale, da qual eu tive a alegria de ser seu aluno em 98 e 99. Faz algum tempo, né, doutor Márcio? O segundo palestrante, também amigo, colega, o doutor Marcelo Mendes, que é Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, ocupa a Secretaria da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, tem como formação a graduação em Direito pela Univale, pós-graduado em Direito Público, mestre em Direito Urbanístico e Meio Ambiente pela Univale e mestre em Direito Ambiental e de la Sustentabilidade pela Universidade de Alicante. Com certeza será o início de manhã de muito aprendizado. E agora eu vou iniciar, então, pelo Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou pedir licença também para seguir o exemplo do deputado Stener Sorato e falar da tribuna, porque advogados gostam de falar de tribuna, não adianta, doutor Sorato, não tem jeito. Queria cumprimentar o nosso
mediador, o deputado Stênio Sorato, deputado dessa augusta Assembleia Legislativa, ex-secretário de Estado da Casa Civil, no primeiro ano do governo Jorginho, prefeito eleito de Tubarão, e uma pessoa que eu já conhecia, como ele falou, nós tivemos a oportunidade de conviver juntos num curso de pós-graduação, que eu vi ser eleito deputado estadual com muita alegria, e depois tive o privilégio de trabalhar com ele no governo, do governador Jorginho Melo, ele comandando a Casa Civil, para mim, a pasta mais difícil do governo, né, pelas suas circunstâncias políticas e técnicas. O deputado Sorato fazia parecer fácil. Ele fazia parecer fácil, pelo seu talento, pela sua capacidade invulgar de articulação, pela sua paciência inesgotável, pela sua capacidade de trabalho invejável. E foi um ano de bastante trabalho, um governo que estava iniciando, e o deputado Sorato cumpriu o seu papel com maestria e pôde dedicar-se depois, no segundo ano, ao seu mandato como deputado, e teve reconhecida essa sua capacidade pelo povo da sua cidade, da querida Tubarão, de quem eu já fui vizinho ali, morei em Braço do Norte. Então, aquela região toda ali era uma região que nos é, para nós todos, muito cara. Queria cumprimentar também, pedir licença para cumprimentar o deputado Thiago Zilli, nosso deputado que aqui está presente, e assim cumprimentar a todas as senhoras e aos senhores que estão aqui nos assistindo, e também fazer uma referência especial ao secretário Marcelo Mendes. O secretário Marcelo Mendes é procurador de carreira do Estado de Santa Catarina, procurador do Estado. Também nos conhecemos há bastante tempo, estivemos juntos em eleição de OAB, e quando o governador Jorginho Melo me fez a honra e gentileza de me convidar para assumir a Procuradoria-Geral do Estado, eu encontrei, já no grupo de transição do governo, o caro amigo Marcelo Mendes, que já estava, naquele momento, auxiliando o governador Jorginho Melo. E o secretário Marcelo foi uma pessoa imprescindível para que eu pudesse assumir a Procuradoria. Ele foi um colaborador de primeira mão, me ajudou muitíssimo a montar a equipe, a organizar os trabalhos, e a nossa amizade, portanto, só estreitou. Com a saída do deputado Sorato da Casa Civil, o governador, sabe o que escolheu o doutor Marcelo Mendes para assumir a Secretaria de Estado da Casa Civil, e lá ele vem dando continuidade ao trabalho do deputado Sorato. É bem verdade que, para nós, que somos advogados apenas, e não somos políticos, deputado Sorato, é mais difícil. Então, o secretário Marcelo está lá aprendendo a arte da articulação política da Casa Civil, mas tem feito isso com maestria também, como ele faz tudo na carreira dele, né? E tem se destacado no governo como um organizador da difícil pasta da Casa Civil, um assessor direto do governador Jorginho e também um interlocutor qualificado da Assembleia Legislativa. Então, eu faço uma referência por justiça ao trabalho que o secretário Marcelo tem feito na Secretaria da Casa Civil de alta qualidade. Caríssimos colegas, o nosso tema aqui é o tema do controle de constitucionalidade. E eu, pessoalmente, quando convidado para estar aqui, nesse evento que, como eu tive a ocasião de dizer ontem, ao representar o governador Jorginho na abertura, parece-me, sem nenhum menoscabo a qualquer outro, o melhor evento jurídico desse ano em Santa Catarina, pelos nomes, à exceção, obviamente, do meu, mas pelos nomes que foram escolhidos, pelos temas que foram selecionados para tratamento aqui. Quando eu fui honrosamente convidado para estar aqui, e eu conversei com o secretário Marcelo, nós, mais ou menos sem termos combinado previamente,
acabamos tendo uma confluência de ideias no sentido de tratar sobre processo legislativo e controle de constitucionalidade, que são temas nucleares do evento e que dizem respeito, obviamente, também, hoje, ao nosso dia a dia profissional, né? Mas eu, naquela ocasião, fiz questão de optar por um aspecto do controle de constitucionalidade que não é o aspecto mais comum que a gente vê, mas que é um viés do controle de constitucionalidade que eu aprendi agora, e tenho aprendido diariamente no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, a conhecer melhor, porque é um aspecto do controle de constitucionalidade que nós não vemos muito na prática, não acompanhamos muito na prática como se dá com o controle repressivo da constitucionalidade ou o controle judicial da constitucionalidade. E aí já abro aqui uma primeira divisão que é importante de lembrar. Nós temos basicamente, isso não é só no Brasil, em vários países, nós temos basicamente 2 modelos de controle de constitucionalidade quanto ao ente que faz o controle. Nós temos um controle judicial e nós temos um controle não judicial que corriqueiramente é chamado de controle político da constitucionalidade. O controle judicial da constitucionalidade, eu creio que o Brasil, para isso, seja a Disney World do controle de constitucionalidade, porque não há nenhum país que tenha uma experiência tão ampla, tão profunda e tão diferenciada de controle de constitucionalidade judicial como o Brasil. Vamos lembrar que a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, a Constituição outorgada por Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I, ela não continha nenhuma regra de controle de constitucionalidade judicial. O controle de constitucionalidade feito na Constituição do Império era no modelo francês, exclusivamente um controle político. Naquela época e sob aquele regime, se acreditava que só quem podia tratar de lei, quer para editá-la, quer para revê-la ou revogá-la, era o poder legislativo, era o parlamento. Ao judiciário não se dava esse poder, volto a dizer, não só por um momento histórico brasileiro, não só por um modelo de Estado, um Estado monárquico brasileiro, mas também, não só pela característica da Constituição de 1824, de ter um quarto poder, que era o poder moderador, que pertencia ao imperador. Então, ele podia fazer a mediação entre os outros 3 poderes, quando houvesse um conflito, podia e devia, mas também pelo fato da influência francesa, porque a França, durante muito tempo, não admitiu o controle judiciário das leis, durante muito tempo. Só recentemente, a França aprovou uma reforma constitucional e legal que admitiu uma espécie de controle judiciário ainda bem diferente do nosso. Mas vejam, falei da Constituição de 1824. Depois, com a proclamação da República, na Constituição de 1891, nós tivemos uma aproximação ao modelo norte-americano de controle de constitucionalidade. Qual é o modelo norte-americano? O modelo que vige até hoje nos Estados Unidos da América. O modelo de controle difuso de constitucionalidade, pelo qual todos os órgãos do Poder Judiciário podem fazer controle de constitucionalidade, mas, e essa é a característica marcante do sistema americano, somente em casos concretos. Não se pode fazer nos Estados Unidos controle de constitucionalidade judicial por meio de exame abstrato de normas, como, nós sabemos, se faz no Brasil, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça dos Estados, já vamos falar. Então, nós copiamos, por influência de Rui Barbosa, na Constituição Republicana de 1891, o modelo norte-americano de controle difuso. E a cada edição de nova Constituição no Brasil, nós íamos tendo uma pequena, às vezes grande, mas uma alteração no sistema de constitucionalidade. Por exemplo, na Constituição de 1937, na Constituição de 1934, nós tivemos a absorção de um instrumento incipiente naquela época, depois tornado muito importante mais adiante, chamado de
representação interventiva. Grosso modo, eu não vou tratar disso, porque o meu tema nem é esse, eu quero tratar de controle preventivo de constitucionalidade, mas a representação interventiva foi a semente da ADIM, que nós temos hoje, da ação direta de inconstitucionalidade. Em 37, na Constituição de 37, do Estado Novo, nós tivemos uma mudança que até hoje é criticada pela doutrina, mas que encontra paralelos em outros países, por exemplo, na Itália, que foi a criação de um sistema que, à míngua de um nome melhor, eu vou chamar de sistema do duplex conformis. Duplex conformis é uma expressão em latim que está no Código Canônico, até hoje, no Código Canônico da Igreja Católica, e que prevê a possibilidade de, em alguns tipos de processos canônicos, a sentença só valer depois de ela ser confirmada por uma segunda instância. Mais ou menos como a gente tem no nosso CPC o reexame necessário. Na Constituição do Estado Novo, criou-se uma figura parecida com um duplex conformis para controle de constitucionalidade. Como é que acontecia? Se o presidente da República entendesse que uma lei aprovada pelo Congresso tinha característica de inconstitucionalidade, mas não apenas de inconstitucionalidade, havia ali também um conteúdo de oportunidade e conveniência de juízo do chefe do Executivo. Se ele verificasse isso, o que ele fazia? Ele apresentava razões, arrazoava, dizia o porquê que ele entendia que aquilo ali tinha alguma inconstitucionalidade e mandava de volta ao Parlamento, ao Congresso, para que o Congresso confirmasse, afinal de contas, se queria aquela norma ou não queria aquela norma. Nós fomos evoluindo no campo constitucional até chegar numa emenda constitucional, a emenda 16, em 67, que criou a figura da representação interventiva de maneira mais abstrata, aproximando-a sobremodo daquilo que temos hoje, que é um controle abstrato de constitucionalidade, na forma de vários instrumentos, o mais frequente, o mais comum deles, a ação direta de inconstitucionalidade. Além dela, temos a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Digo tudo isso para dizer que, em termos de controle judiciário de constitucionalidade no Brasil, nós temos um modelo único no mundo. Isso é decantado pela doutrina. Nós temos um modelo único no mundo por quê? Porque nós temos um modelo dúplice de controle. Não só o modelo difuso norte-americano, pelo qual qualquer juiz pode controlar a constitucionalidade, no caso concreto, quando se apresenta ao magistrado uma questão concreta que ele tem que decidir, mas também temos um sistema de controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, feito num juízo em tese, feito num juízo o mesmo tipo de raciocínio que o legislador faz quando formula a lei, que é um modelo clássico preconizado por Hans Kelsen e que adotado na Áustria e que nós copiamos como modelo de controle, aí não em casos concretos, mas em abstrato e de maneira concentrada, não difusa. Por quê? Porque daí só alguns tribunais podem fazer isso. E que tribunais podem fazer isso? O Supremo Tribunal Federal em relação à Constituição Federal e os tribunais de justiça dos estados em relação às constituições estaduais. Só. Tribunais regionais federais não podem, tribunais do trabalho não podem, tribunais militares não podem. Controle concentrado de constitucionalidade é o Supremo para a Constituição Federal e os tribunais de justiça para as constituições estaduais. Mas tudo isso é controle repressivo. Tudo isso é controle judicial. É controle de constitucionalidade feito depois que a norma legal está posta no mundo jurídico e está em vigor. E está em vigor, vejam bem. Na Itália, só para que tenham uma ideia, parecido com aquele duplex conformis da Constituição de 37, existe um regramento pelo qual, aprovada a norma pelo parlamento italiano, o presidente da República, não a chamada primeira-ministra, hoje, Giorgia Meloni, não a presidente do Conselho de Ministros, mas o presidente da República, hoje, Mattarella, pode apresentar ao Congresso, ao Parlamento, um arrazoado também pela inconstitucionalidade da norma e o Congresso pode rever a norma.
aqui no Brasil nós estamos falando de controle judicial posterior de norma já posta que está em vigor. Só que nós temos um outro controle, que é o controle preventivo de constitucionalidade, que a gente vê nos manuais, mas que no dia a dia a gente não lida muito com eles, até porque a atribuição para fazer controle preventivo de constitucionalidade é muito mais restrita, não é difusa a todo e qualquer magistrado do país, por exemplo, como acontece no repressivo. Embora nós tenhamos outros modos de controle preventivo, os dois principais modos de controle preventivo de constitucionalidade são feitos, primeiro, pelo próprio parlamento, segundo, pelo chefe do Poder Executivo. Pelo parlamento, isso é feito preponderantemente, mas não exclusivamente, pelas comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas. Essa é, inclusive, uma das razões de existir da Comissão de Constituição e Justiça. Ela serve para fazer controle de constitucionalidade dos projetos de lei que estão em debate no Parlamento. Então, os deputados, os senadores, no caso do Senado, podem e devem analisar, do ponto de vista constitucional, a norma que está proposta de ser validada na fase da CCJ. Mas os parlamentos, normalmente, há casos em que isso não acontece, e esses casos, infelizmente, merecem a minha censura e a minha crítica, eu não acredito que isso seja bom. Normalmente, os parlamentos usam uma regra muito adequada, que é a regra da supremacia do plenário. Ou seja, as comissões têm os seus poderes, mas, em regra, as decisões das comissões podem ser submetidas ao plenário, e o plenário é soberano. O plenário do parlamento é soberano. Ele dá a última palavra. Assim devia ser no judiciário, né? E assim devia ser em todos os casos do parlamento. Por exemplo, com todo o respeito, faço aqui a ressalva, nós vemos, independentemente do mérito do pedido, nós vemos, às vezes, pedidos que são destinados ao Congresso, pedidos, por exemplo, de abertura de processo por crime de responsabilidade, e que o presidente da Casa, seja do Senado ou da Câmara, fica sozinho com o poder para decidir isso. Deveria ter um recurso para o plenário, e o plenário deveria dar a última palavra sobre isso, né? Assim como acontece no controle judicial no Supremo. Mas, voltando ao nosso tema, comissões de Constituição e Justiça fazem análise de constitucionalidade. E um outro momento do controle preventivo de constitucionalidade se dá quando do autógrafo, como a gente chama, por parte do chefe do Poder Executivo, da norma que foi aprovada pelo Parlamento. A Assembleia Legislativa aprova a lei e aprova o projeto de lei e encaminha o projeto de lei, ainda projeto de lei, à análise do chefe do Poder Executivo, do governador do Estado, que poderá sancionar ou vetar, no todo ou em parte, aquela norma. Para fazer isso, normalmente, o chefe do Poder Executivo se vale de pareceres quanto à constitucionalidade da norma e também quanto à oportunidade e conveniência daquela norma. O chefe do Poder Executivo tem esse duplo controle, o de constitucionalidade e o de oportunidade e conveniência. E, quanto à constitucionalidade, ele normalmente se vale, como eu dizia, de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que opina no sentido da constitucionalidade ou não daquela norma, subsidiando a decisão do chefe do Executivo. Mas, primeiro, o chefe do Executivo não está preso a essa opinião da PGE. O poder é dele. E decorre diretamente, obviamente, da cláusula constitucional de que o poder emana do povo e ele foi eleito para isso. O chefe do Executivo tem o parecer da Procuradoria apenas para instruir a sua decisão, mas ele decide como ele quiser. Segundo, a decisão dele também fica submetida a uma última palavra do Poder Legislativo, porque, mesmo que ele vete a norma, ainda o Poder Legislativo, é verdade que por uma maioria qualificada, poderá fazer um controle do controle
derrubando o veto do chefe do Executivo e promulgando a norma que o chefe do Executivo não queria. E daí nós acabamos a fase do controle preventivo e passamos, eventualmente, à fase do controle repressivo da constitucionalidade. Eu já estou me encaminhando para o final, tá, doutor Marcelo? Eu queria apenas dizer que esses controles preventivos de constitucionalidade, eles não têm como única diferença para o controle judiciário quem é que faz. No controle judiciário é o Poder Judiciário. No controle preventivo de constitucionalidade, ou controle político, é ou o Executivo ou o Legislativo. Ou melhor, ambos. Mas essa não é a única diferença. Há uma diferença cronológica também, uma diferença temporal. O controle repressivo é feito depois que a norma está em vigor. O controle repressivo é feito antes que ela entre em vigor. Mas, ainda assim, não é essa a única diferença. Há uma diferença muito importante, que eu reputo muito importante aqui, e sobre a qual eu falei resumidamente ontem, quando me manifestei na abertura do Congresso. E essa diferença está no que eu considero que seja o enfoque que deva ser dado na análise da constitucionalidade. Todo juízo de constitucionalidade é um juízo político. É difícil dizer que o juízo de constitucionalidade seja integralmente jurídico. Eu até transcrevi aqui uma regra da Constituição de 34, que dizia o seguinte: é vedado ao Poder Judiciário conhecer das questões exclusivamente políticas. A Constituição de 34 dizia isso. Mas é difícil falar em controle de constitucionalidade exclusivamente jurídico. O controle de constitucionalidade tem imanente um controle político, uma análise política. Só que essa análise política há de ser feita com vieses diferentes da análise política feita pelo judiciário, quando faz o controle judicial, daquela feita pelos poderes políticos, os poderes eleitos, executivo ou legislativo. E eu tenho, por exemplo, pessoalmente, me pautado nessa linha quando aprovo os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado que vão à submissão do governador. Por quê? Porque eu me pauto sempre por dois princípios básicos que informam o controle de constitucionalidade nessa etapa. O primeiro deles, o princípio, para mim, muito importante, da autonomia dos Estados federados. Numa república federativa como é o Brasil, como é os Estados Unidos, como é a Alemanha, diferente da Itália, diferente da França, diferente de Portugal, que são países unitários, numa república federativa, em que há uma federação, em que os Estados têm algum grau de autonomia bem maior do que num Estado unitário, essa autonomia tem que ser respeitada. Desrespeitar a autonomia estadual é desrespeitar a Constituição. O nosso regime é federativo. Sempre foi, desde a proclamação da República. Isso é cláusula pétrea. E os Estados, portanto, têm de ser respeitados na sua autonomia. A autonomia não é soberania. Só quem tem soberania é a União. Mas a autonomia não é submissão a, em qualquer matéria, regulamentações uniformes no país todo. Nós, no Brasil, nos últimos anos, mais aceleradamente, temos pensado que é ruim ter uma norma em Santa Catarina diferente do Maranhão, ou no Rio Grande do Sul diferente de Roraima. Não, não é ruim. O país tem as suas diferenças e isso é importante. É importante que nós respeitemos essas diferenças. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, para mim, o controle preventivo de constitucionalidade, o de constitucionalidade, não o de oportunidade e conveniência que o chefe do Executivo faz, mas o de constitucionalidade. Ele tem que ser realizado com muita parcimônia. Em outras palavras, é preciso fazer um controle de constitucionalidade com deferência ao Parlamento. O Parlamento é o locus próprio para analisar a elaboração das leis. Não quer dizer que o chefe do Executivo não possa também dar a sua pitada na elaboração da lei. Ele pode,
Deve, a Constituição prevê. Mas essa atuação dele é secundária. Ela é preponderantemente do Parlamento. A função do Executivo é preponderantemente administrar e não atuar na lei. E, por isso, eu reputo que, na medida do possível, em caso de dúvida, por exemplo, sobre a possibilidade ou a constitucionalidade, em dúbio pró-Parlamento. No caso de mais de uma interpretação possível da norma jurídica, em que uma seja inconstitucional e outra seja constitucional, na minha opinião, o Executivo não deve vetar a norma, porque aquela interpretação inconstitucional há de ser depois refreada no controle repressivo, mas não se pode retirar do mundo jurídico uma norma aprovada pelo Parlamento que tenha uma interpretação constitucional, que lhe dê constitucionalidade. Creio que aí seja o ponto de inflexão do controle preventivo em diferença ao controle repressivo, deputado Sorato. Doutor Márcio, só uma colocação, acho que é importante, nós tivemos recentemente aqui, né, o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre o artigo 17 da Constituição Estadual, que permitia transferência especial voluntária aos municípios, um instrumento que transferiu de forma mais ágil, mais rápida, aos municípios recursos. Só no ano de 2023 e 2024, algo em torno de 4 bilhões, né, deputado Tiago Zilli, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais, e que agilizou muito. Então, olha a importância de ter esse conhecimento local, que talvez o Poder Judiciário, a nível do Supremo, não tenha, que prejudicou diversos municípios aí, que estão aí com essas transferências travadas há mais de 60 dias. A Assembleia aqui tomou uma atitude bastante ágil junto com a Casa Civil, fez uma nova alteração da Constituição, mas fato é que prejudicou essa intervenção judicial significativamente os municípios catarinenses. Muito obrigado, deputado Sorato. É verdade, e aqui sem nenhuma... Aqui, não falando como Procurador-Geral do Estado, mas num colóquio acadêmico, em que estamos discutindo questões do ponto de vista científico e acadêmico. Portanto, como professor, vá lá, né? A decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal aplicou uma jurisprudência assentada no Supremo, no sentido de que a competência para editar normas dessa natureza, por ser direito financeiro, seria da União. Porém, nós temos também na Constituição da República a previsão de que essas competências da União, que são competências para legislar, o que a gente chama de aspectos da constitucionalidade formal orgânica, da competência para editar a norma, elas permitem, a Constituição da República permite que os Estados tratem de normas específicas, porque quando diz que a União pode legislar em termos gerais sobre esse campo do direito, a meu juízo, a Constituição não proíbe que os Estados façam normas específicas, obviamente que nunca poderão ir em sentido contrário às normas da União. Agora, preencher lacunas da normatização federal, não vejo problema. Eu não vejo por que não se possa fazer. Eu entendo, com todo respeito, obviamente, a quem pensa o contrário, que a Constituição não veda isso. A Constituição trata o sistema federativo como aquela velha figura da garrafa que tem as bolas maiores, que são as normas federais, e depois é colocada a areia, que é a legislação estadual, que vai preenchendo os espaços que a legislação federal não tratou. A qualquer momento, a União pode tratar do assunto que foi legislado pelo Estado, e, tratando disso, imediatamente a legislação estadual fica suspensa e perde a sua vigência. Então, eu concordo integralmente com o deputado Sorato, no sentido de que este é um exemplo daqueles que poderiam ser destinados aos Estados para tratar
tomando em consideração as suas peculiaridades locais. Eu peço desculpas por ter me estendido um pouco mais do que queria, mas eu gostaria apenas de chamar a atenção para isso, para a riqueza dos temas do controle preventivo de constitucionalidade e, mais do que isso, para a diferença que tem de haver, sob o meu ponto de vista, entre o controle feito por um chefe do Poder Executivo, por exemplo, daquele feito por um juiz quando faz o controle preventivo. Eu não sou adepto de um controle aprofundado judiciário ou daquilo que se convencionou chamar hoje de um ativismo judicial. Eu sou, nesse particular, conservador. Eu penso, como as escolas tradicionais de controle de constitucionalidade, que o controle de constitucionalidade deve se dar na forma de um legislador negativo. Ou seja, tudo que o judiciário pode fazer é suspender a norma, tirar a norma do mundo jurídico. Mas ele não pode criar novas normas, nem mesmo por modo de uma interpretação. Esta forma de ver as coisas não é a majoritária hoje no Brasil, eu sei disso. Mas, ainda que nós entendamos que é possível ao judiciário avançar um pouco no campo do controle de constitucionalidade, indubitavelmente, para mim, o controle feito preventivamente deve ser diferente do repressivo. Há coisas no campo do controle preventivo que, ainda que haja inconstitucionalidade, isso deve ser deixado de lado para um futuro controle repressivo, se for o caso, privilegiando sempre a norma que foi escolhida pelo Parlamento. Muito obrigado pela atenção de todos. O secretário de Estado da Casa Civil e também procurador do Estado de Santa Catarina, o doutor Marcelo Mendes, para falar sobre a competência constitucional e o processo legislativo. Eu vou aumentar um pouquinho a altura aqui do microfone, porque eu sou muito alto. Bom dia a todos. Eu digo que eu, o Vicari e o Edgar, fazemos parte do grupo gestor. A gente, ao final do governo, vai montar um time de basquete. O doutor Weber também está convidado a participar. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui entre vocês. É um público, é verdade, enxuto, mas tenho certeza que é muito qualificado. Quero saudar o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, agradecer pelo convite, uma oportunidade ímpar estar aqui. Quero agradecer o doutor Fabiano Henrique de Souza, que é o articulador aqui do evento, um amigo de longa data, também agradeço pelo evento, doutor Fabiano. Quero saudar os deputados Tiago Zilli, deputado Sorato, que foi meu chefe até pouco tempo, conhecedor do direito, me ensinou muito enquanto estava à frente da Casa Civil. Tive o prazer e a honra de ser o seu diretor de assuntos legislativos. Trabalhamos muito bem numa harmonia fantástica. Desde o início da transição ainda do governo, assim que o governador Jorginho Melo se elegeu, eu tive a oportunidade de construir um dos principais projetos, programas de governo, que foi a Universidade Gratuita, ali em dezembro de 22. Foi um grande desafio, que é construir do zero um projeto de lei. E ali me fez lembrar, a partir da fala do doutor Vicari, que saiu só por uns minutos para atender o governador, não é porque a gente brigou, não. E o deputado Sorato não está semeando discórdia quando me chamou de procurador-geral, ele realmente confundiu, né? Naquele momento ali, que eu iniciei um projeto de lei, eu vi a complexidade que é se pensar ao mesmo tempo em construir dentro da constitucionalidade um projeto do zero, que nenhum Estado tem, universidade gratuita, iniciar do zero, uma tremenda responsabilidade. Claro, o secretário sempre esteve ao meu lado, construindo, o doutor Vicari também, mas ali é que já se começa a pensar num controle de constitucionalidade. Não é o meu tema aqui, o meu tema se inicia pelo processo legislativo, mas antes disso, quero saudar os professores da UFSC, né, o doutor Mesarobo também está por aqui. Quero saudar, em particular, todas as mulheres aqui presentes. Inicio pela desembargadora Érica Lourenço,
minha amiga, professora, me ensinou muito direito penal na graduação, lembro das suas aulas até hoje. Quero saudar especialmente a minha esposa, Letícia Gomes, que está lá no fundo. Muito obrigado pela presença. Quero saudar meus colegas, na pessoa do Dr. Weber, a doutora Francis Torresilhas, que muito me ajudou no concurso, tenho uma gratidão enorme pela senhora. Quero saudar todos os colegas aqui presentes, os tabeliães aqui presentes, Quintela, Gustavo, doutor Hércules, enfim, muito obrigado pela presença de todos. Primeira palestra do dia, nesse horário, eu achei até que fosse ter um público menor ainda, sexta-feira, né, deputado? Enfim, muito obrigado mesmo pelas suas presenças. Eu vou ser breve, e depois da fala do Dr. Márcio Vicari, fica difícil alguém falar depois, né? Mas, após cumprimentar todos, eu tenho algumas premissas iniciais, algumas ideias que eu trago aqui para reflexão, nesse congresso. Obrigado. Nesse Congresso de Direito Constitucional Legislativo, comemoração aos 35 anos da Constituição Estadual, muita gente fala que a Constituição do Estado é uma mera reprodução da Constituição da República. Quem pensa dessa forma, com todo respeito, não leu a Constituição do Estado. A Constituição do Estado traz para nós os direitos fundamentais dos catarinenses. É na Constituição que tem as particularidades regionais que o doutor Vicari acabou de falar. Cada região do Estado tem as suas particularidades. E aqui em Santa Catarina não é diferente. Nós temos as nossas particularidades ali, delimitadas na Constituição, na nossa Constituição. E eu quero tratar, logo na sequência, sobre a questão da hierarquia das leis, que tem tudo a ver com o processo legislativo. É o início do processo legislativo que se pensa na hierarquia. Então, eu quero trazer para vocês alguns aspectos sobre a competência constitucional e o processo legislativo. É um tema, logicamente, que eu não tenho a menor condição, nem a ambição de esgotar o tema, né? Nós vamos aqui ver apenas alguns aspectos, realmente. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou procurador do Estado há quase 20 anos, né? Já, doutora Francis, já passa tempo, né? Passa rápido, e eu entrei imediatamente, assim que eu me formei, eu tive a sorte de passar no primeiro concurso, estudei bastante, a minha esposa me ajudou bastante, e desde lá eu venho trilhando o caminho da advocacia pública com o maior orgulho. Eu tenho muito orgulho e muita paixão pela advocacia. E antes mesmo de advogar, só falar um pouquinho sobre mim. Eu iniciei a advocacia na advocacia dativa, e lá eu me lembro bem como era. Nós éramos nomeados pelos juízes, e depois, ao final do processo, o juiz sentenciava e emitia aquela certidão de URH. Então, o início da advocacia, para muitos, eu não sei se alguém de vocês iniciou na Defensoria Dativa, mas era um início de profissão fantástico, porque tu aprendia bastante, iniciava com os primeiros clientes, e ao final tinha remuneração. Então, eu já vou trazer até um julgado a respeito disso, vou tratar um pouquinho mais adiante. O que eu quero dizer para vocês a respeito da competência constitucional. O que é a competência constitucional? O que se faz? A competência constitucional, na Constituição Federal, ela está prevista da seguinte forma: lá no artigo 22, diz até onde que a União pode ir. Depois, até onde os estados podem ir, até onde os municípios podem ir. O que pode se legislar a respeito? O Estado pode legislar sobre educação, até que ponto? A educação superior, o programa Universidade Gratuita, esse foi meu primeiro passo quando eu iniciei esse estudo. O Estado pode legislar sobre isso? No artigo 22 da Constituição Federal, está escrito lá: as diretrizes e bases é competência privativa da União legislar a respeito. De forma suplementar,
os estados podem legislar. Então, quer dizer, observada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os estados têm ampla competência para legislar a respeito, e foi por aí que o projeto foi se desenvolvendo, desde o início. Então, no ápice ali da pirâmide, famosa pirâmide de Kelsen, que eu depois tenho umas críticas para fazer, está a Constituição da República. Eu lembro do professor Passolt, falecido, saudoso, querido Passolt, ele criticava muito, vocês não podem chamar a Constituição de Constituição Federal, ela é uma república, ela fala sobre o Pacto Federativo, vocês têm que chamar de Constituição da República do Brasil. No ápice, então, tem a Constituição Federal, a Constituição da República, depois vem as leis complementares, as leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, resoluções. A primeira crítica, então, é para esse nome de Constituição. Na verdade, a gente tem que adotar a Constituição da República Federativa do Brasil, porque é nela que se tem o Pacto Federativo, é nela que se atribuem as competências de cada ente federado. Então, vamos lá, um conceito básico, que muita gente confunde, acha que a União é a soberana. Aí é que está. Não existe soberania da União em termos de competência legislativa. E vou usar uma expressão bem chula aqui. Cada um tem que ficar no seu galho. Legislar sobre direito civil, processo marítimo, direito marítimo, transporte, trânsito, compete privativamente à União. Tudo bem. Essa é a parte que compete à União. Essa é a competência constitucional da União. Depois vem Estados, a competência dos Estados. Depois vem, que trata de direito regional, que pode legislar sobre diversos assuntos particulares da sua região estadual. Dentre eles, seu regime jurídico dos servidores, toda a questão que acarreta aqui. E, por fim, os municípios. Então, cada um tem uma parcela de poder, uma parcela da democracia que pode se exercer de forma autônoma. É isso que faz constituir a federação. O pacto federativo é composto por isso, por cada um na sua autonomia e independência. Agora aqui, a primeira parte que nos interessa. Quais são os atores do processo legislativo? Nós temos vários atores que podem se iniciar um processo legislativo. A gente tem lá a iniciativa popular, que tem aquele percentual de 5% do eleitorado, 1% pelo menos em 3 estados. Então, havendo esse quórum aí, é possível, todos nós podemos iniciar um processo legislativo. Claro, logicamente, os parlamentares têm iniciativa naquilo que não é reservado ao executivo. O chefe do executivo é possível, o chefe de poderes tem iniciativa, enfim. Recentemente, o Tribunal de Contas, por uma decisão administrativa, concedeu a iniciativa de um projeto de lei à Defensoria Pública nas matérias institucionais. Então, o início do processo legislativo pode ser composto por muitos atores. O transcorrer dali, que é o processo legislativo, e que o Dr. Márcio Vicari abordou muito bem, sobre os controles, em quais etapas que pode exercer esse controle, é que é passível de repressão, ou mesmo atuação preventiva e administrativa. Em particular, na pirâmide de Kelsen, o que eu trago aqui para vocês é o seguinte, é uma crítica à própria pirâmide que eu trouxe. A primeira premissa, então, que a gente firma, não há hierarquia entre os entes federados. A segunda, não há hierarquia entre as espécies de leis. Por quê? Da mesma forma que existem competências para os entes federados, cada um em seu setor, as leis também têm reserva constitucional. O que eu quero dizer com isso? Uma lei complementar não é superior a uma lei ordinária. Eu lembro bem, quando eu estava trabalhando na reforma administrativa, me perguntaram o seguinte: Marcelo, a Lei 741 é uma lei complementar, que ela prevê toda a organização aqui do Estado de Santa Catarina. Ela prevê a criação
de cada uma das secretarias, diz o que cada uma delas tem que fazer, a competência de cada uma delas. Para alterar essa Lei Complementar 741, não tem que ser uma norma da mesma hierarquia? Eu falei assim, não tem problema nenhum. A matéria que ela trata não é reservada à lei complementar. E mais, quem que diz que a matéria é reservada à lei complementar? É a Constituição da República. Nós tivemos um pequeno probleminha na nossa Constituição do Estado, que foi alvo, inclusive, de controle repressivo, de constitucionalidade, que ela acabou ampliando os objetos, as matérias reservadas à lei complementar. Trouxe ali a organização da Polícia Militar, a organização administrativa do Estado, tem algumas questões ali que foram abordadas pela nossa Constituição do Estado e que foram objeto de análise do Judiciário. E o STF diz o seguinte, olha, o que é reservado à lei complementar está descrito na Constituição da República. Então, essa parcela de competência reservada à lei complementar, essa parcela de matérias, não pode ser ampliado. O que não é reservado à matéria complementar é matéria de lei ordinária. E a Constituição diz o que é matéria reservado à lei delegada. Então, cada uma delas, que estão, na verdade, no mesmo nível hierárquico, tem uma matéria própria a ser tratada. Por isso que o governador Jorginho mandou uma medida provisória para tratar da reforma administrativa. Por quê? Como ela é uma lei ordinária, como qualquer outra, ela pode ser alterada por medida provisória. Não há impedimento nesse caso aqui, né? E na época era o deputado Sorato, que estava à frente da Casa Civil. Então, ali já se iniciou também essa análise da competência constitucional, do controle preventivo de constitucionalidade. Por quê? Justamente porque não tem essa reserva à matéria de lei complementar. Depois, embaixo delas, nós temos as resoluções. Agora vou trazer para vocês alguns casos concretos. E eu quero dividir essa segunda etapa da minha apresentação em 3 partes. Eu vou falar um pouquinho de mim. Quando que eu iniciei a minha vida escolar, eu sou filho de militar, né, venho de uma família simples, e o meu pai, praça da Polícia Militar, ele tinha um sonho que eu me tornasse oficial da Polícia Militar. Eu acabei estudando o ensino fundamental do Colégio Feliciano Nunes Pires, ali na Trindade, muito tradicional, que chegou a ser matéria, inclusive, do Fantástico, né, pela qualidade do ensino. E depois de lá, eu acabei me formando em Direito, enfim, mas recentemente teve um julgado interessante aqui no Tribunal de Justiça, que declarou inconstitucional a reserva de vagas que os militares fazem para o Colégio Militar. Como que tudo funciona? Eu entrei lá por meio de um processo seletivo, só porque 90% das vagas do Colégio Militar são reservados para filhos de militares. Só 10% é que era aberto para o público em geral, para os civis. O que o Tribunal de Justiça disse? Olha, essa portaria do comandante-geral da PM, que reserva só para um público seleto de estudantes, é inconstitucional, porque viola a isonomia, e esse dinheiro que é aplicado na educação é um dinheiro público, então tem que ser aberto a toda a população. Então, desde lá, o Colégio Militar passou a ter que admitir, né, toda a população em geral. Então, é um julgamento que marcou principalmente por causa dessa minha infância, né? A segunda parte, que também marcou a minha vida, foi o julgamento que declarou inconstitucional, o julgamento do STF, que declarou inconstitucional o nosso sistema de defensoria dativa. Então, o Estado, em 1997, regulamentou a defensoria dativa que estava prevista no artigo 104 da nossa Constituição do Estado. E o que é a defensoria dativa, para quem não conhece? É regulamentação, ao meu ver, e com todo respeito a esse julgado,
regulamentava o direito fundamental à assistência judiciária gratuita. O que quer dizer isso? Na Constituição da República, tem lá que deve-se conceder acesso à justiça, deve-se conceder a defesa aos hipossuficientes e a defensoria dativa aqui no Estado, introduzida no artigo 104 da Constituição do Estado e regulamentado pela Lei Complementar 155, previa um sistema de credenciamento, onde todos os advogados que estavam credenciados na OAB podiam ser indicados, nomeados pelos juízes nos processos. E como eu disse antes, ao final do processo, o juiz emitia uma certidão e depois nós levávamos essa certidão lá na OAB e saíamos felizes da vida com um cheque. Eu lembro disso. Né? Hoje, com certeza, esse cheque demorava um pouquinho a chegar. Era uma luta para conquistar o RH, depois a outra luta para receber, né, doutor Marcelo? Só lembrando que temos 5 minutos. Ok, já estou indo para os finalmente. Então, esse foi o segundo julgamento que marcou a minha vida. E o terceiro julgamento, que é esse mais recente, que já foi citado aqui, até parece que a gente combinou esse jogo, né? É verdade, desde o tema, né, doutor Márcio, até agora, esse da transferência especial voluntária. Só fazer um apanhado histórico bem breve. Em 2021, foi introduzida a emenda constitucional, foi promulgada a emenda constitucional 81 na nossa Constituição do Estado, que previa o seguinte: as transferências de recursos para os municípios, do Estado para o município, ela é considerada transferência especial, independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênere. É o que vulgarmente se denominou de PIX. Essa forma de transferência, ela é prevista, estava prevista na Constituição Federal, está prevista até hoje, para emenda parlamentar federal, ou seja, da União para os estados ou da União para os municípios. E aqui foi incorporada essa ideia para o Estado transferir para o município. Qual foi o problema? O Ministério Público o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação direta, que foi julgada aqui pelo Tribunal de Justiça, depois ascendeu ao STF, por meio do recurso extraordinário, e lá a ministra Carmen Lúcia, monocraticamente, deu provimento ao recurso, dizendo o seguinte: olha, essa matéria que vocês estão tratando aqui se refere a direito orçamentário e direito financeiro, que está dentro daquele artigo 22, que está escrito lá: compete privativamente à União legislar sobre. Ela entendeu que a nossa emenda à Constituição se tratava de normas gerais em direito financeiro, ou seja, que é uma matéria realmente reservada à União. É uma interpretação razoável? Sim, é uma interpretação razoável, sim, mas eu respeito também a posição do doutor Vicari aqui, mas, e com todo respeito igualmente, eu discordo, até porque foi a minha sustentação oral. Aqui no Tribunal de Justiça, nós tivemos uma situação particular em que eu tive a oportunidade de defender o governador nessa norma. E ali a gente aderiu à posição do Ministério Público no sentido de haver mais transparência. A preocupação e do Tribunal de Contas também era à época, que nessas transferências especiais voluntárias houvesse transparência. Esse foi um ponto relevantíssimo para haver transparência, rastreabilidade e controle dessa verba pública, né? Aliás, foi esse o argumento utilizado pelo ministro Dino para suspender a execução das emendas parlamentares impositivas federais, né? E agora, inclusive, tem um projeto de lei em trâmite que em breve vai regulamentar. Agora, aqui foi uma situação peculiar que nos pegou de surpresa, porque até então o julgamento do Tribunal de Justiça nos dava um certo conforto para continuar a fazer as transferências especiais. Quando sobreveio essa decisão da ministra Carmen Lúcia em setembro, o governador Jorginho se preocupou, porque a gente estava impedido de fazer transferência para o município. São mais de 250 obras em todos os municípios aguardando as transferências do Estado. Quer dizer, o Estado arrecada os impostos, ICMS, TCMD. Esse numerário todo que é arrecadado é transferido para os municípios, quer dizer, uma parcela, né?
A parcela discricionária pode ser transferida para os municípios. E essas 250 obras, se a gente não retomar esses pagamentos, iriam ficar paralisadas. Além disso, tinha mais de 1.000 transferências aguardando serem concluídas, tinha mais de R$ 1 bilhão aguardando ser transferido para os nossos 295 municípios. Então, o governador Jorginho, preocupado, determinou para nós, né, doutor Márcio, que encontrasse uma solução o mais breve possível. E aí, nesses 2 dias que ele me deu para eu pensar, nós localizamos uma solução, encontramos uma solução. A doutora Jéssica também foi muito ágil nesse sentido, que é o convênio simplificado. E o que é o convênio simplificado? É um instrumento muito parecido com a TEV, porém, ele tem amparo na lei de licitações. Foi uma alteração recente, introduzida na lei de licitações no ano passado, e que a União já está se utilizando desse convênio simplificado. Então, a gente incorporou isso, a gente construiu isso em conjunto com a Assembleia, e a Assembleia foi muito parceira nesse sentido. Os deputados tanto ajudaram a construir a ideia inicial, como também aprovaram imediatamente, porque é um tema sensível a todos, né? E, registro aqui o meu agradecimento a todos os deputados. Qual foi a proposta, basicamente? Uma emenda à Constituição, foi introduzido o artigo 17A na Constituição, e um projeto-lei para regulamentar esse novo instrumento. A PEC já foi promulgada essa semana, e o projeto-lei vai ser sancionado em breve. Então, a gente saiu por ali e embora pareça ser um mero silogismo, uma mera denominação para alcançar o mesmo objetivo, tecnicamente, a gente encontrou uma outra saída dentro do direito. Conseguimos fugir daquele vício constitucional, né, de inconstitucionalidade formal, para encontrar um outro caminho, que é o direito administrativo, que é o convênio simplificado, né? E, deputado Sorato, eu sei que eu já acabei, mas indo para os meus finalmente e para as conclusões, e corroborando aquela ideia do doutor Márcio Vicari, existe um julgamento interessantíssimo do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte: havendo uma interpretação dúbia da norma, se era de competência privativa da União ou do Estado, deve-se privilegiar a competência do menor ente. Ou seja, se há uma dúvida da inconstitucionalidade material, deve-se interpretar e valorizar a competência do ente federativo menor, Estado e município. Por último, e aqui vai a minha crítica à tradicional cartesiana, ortodoxa, pirâmide de Kelsen. Eu tive a oportunidade de estudar 2 meses na Espanha, e lá não se fala mais em pirâmide, não se fala mais naquele modelo arquétipo de hierarquia das leis. Lá, o transnacionalismo do direito vê o direito como algo dinâmico, algo que não é estático, porque não são os limites territoriais dos estados que formam o direito está para além das suas fronteiras. Um exemplo simples, no direito ambiental, vocês podem notar, por exemplo, o Rio Douro. Quem gosta de vinho vai entender o que eu estou falando. Ele sai de Portugal, sai da Espanha, cruza Portugal. Qualquer incidente que ocorrer naquele rio ali pode acabar com as videiras de ambos os estados. Então, muito além disso, o próprio ar, não só o rio, o mar, enfim, o direito ultrapassa qualquer fronteira, o direito não é estático. É por isso que o Gabriel Ferrer, que é um professor catedrático da Universidade de Alicante, ele diz que não há mais uma pirâmide, o direito é esférico, é algo que é dinâmico. É muito interessante essa teoria dele. Então, com isso, quero agradecer o convite, mais uma vez, né, a organização da casa, um evento fantástico, muito bem organizado. Aliás, na quarta-feira à noite, quem não pôde vir, eu digo que perdeu, porque foi uma abertura emocionante.
desde os constituintes de 89, dava de ver no rosto deles a expressão de felicidade, quanto no encerramento, com o João Gabriel, um cadeirante de 7, 8 anos, algo assim emocionante, foi muito bom. Parabéns mais uma vez a toda a organização da casa, um evento excelente, de ótima qualidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Então, assim, a gente dá por encerrado esse painel, comemorando aí os 190 anos da Assembleia e, principalmente, os 35 anos da nossa Constituição. Vocês dois foram brilhantes, tenho certeza que a gente sai daqui com muito mais conhecimento do que entramos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e de forma a homenagear e agradecer nossos palestrantes, a Alesc preparou uma entrega especial para cada um dos senhores. O livro, que é dedicado à história e à beleza de Santa Catarina, e um vinho catarinense, cuidadosamente selecionado. Um presente que celebra o sabor, o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra. Muito obrigado.